esse é o podcast da Liga de Clínica Médica. Eu sou a Jordana e hoje eu divido mesa com a minha colega Fernanda. Boa noite, gente. E os nossos entrevistados de hoje são o Dr. Flávio Garbelliti. Boa noite. Ele é médico, cirurgião torácico, diretor técnico e administrativo da Unimed e também é nosso professor e coordenador do caderno de Sistema Respiratório aqui na faculdade. E a nossa outra convidada é a Bruna Oliveira, que é presidente da Liga Acadêmica de Pneumologia e Cirurgia Torácica. Boa noite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, gente. E hoje o nosso tema vai ser sobre as doenças respiratórias e o impacto da Covid-19. De acordo com o estudo da carga e da doença global, as doenças respiratórias crônicas foram a terceira causa de morte no mundo em 2017. O Brasil seguiu essa tendência e, sendo a DPOC, que são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, a quarta causa de óbitos em 2019. Doutor, pensando na DPOC, que é uma doença inflamatória, quais são as principais alterações fisiológicas, né? E quais são as principais alterações nas trocas gasosas que acontecem no pulmão? Bom, primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer o convite. Estou imensamente honrado em estar aqui fazendo o segundo podcast, né? Então, muita honra. E ter aqui a Bruna, que é a nossa presidente da Liga de Pneumologia e Cirurgia Torácica, me acompanhando. Então, as principais alterações fisiológicas, elas vão ser nas chamadas pequenas vias aéreas. Elas vão ocorrer nos brônquios e ocorrer nos alvéolos. Então, nós vamos ter uma diminuição do recuo elástico do pulmão, nós vamos ter uma alteração do aprisionamento aéreo. Com isso, o ar ele vai ficar mais tempo represado nos alvéolos e diminui o tempo de saída do ar. Nós vamos ter também alterações na parte vascular. Então, vamos ter uma destruição das artérias, ali no leito vascular, e isso vai alterar a troca gasosa. Então, a alteração no alvéolo, e a alteração vascular, e a alteração no recuo elástico e o aprisionamento aéreo, isso vai levar a uma hipercapnia e uma hipóxia, que são os principais fatores decorrentes da DPOC. Certo, pensando na DPOC, a gente sabe que o tabagismo é um importante fator de risco, é o principal, né? E aí eu queria saber da Bruna. Bruna, pensando nisso e pensando que também existem outros fatores de risco, como a exposição a poluentes relacionados com o trabalho, a queima de biomassa, a Liga de Pneumologia tem alguma iniciativa com projetos de conscientização para a população? Boa noite, Jordana. Boa noite, Fernanda. Bom, o objetivo da Liga de Pneumo dentro do ambiente acadêmico é promover informações e promover o conhecimento com base em evidências e com base em qualidade de fontes confiáveis. Então, a atuação ali dentro da Liga de Pneumo, tanto no ambiente acadêmico quanto para a comunidade, é levar essas informações de forma acessível. Então, hoje, além do uso das nossas redes sociais, a Liga pensa em desenvolver projetos a médio e longo prazo voltados à comunidade para conscientizar sobre o risco do tabagismo, sobre o risco da ocupação da exposição ocupacional, que não afeta só na DPOC, mas em várias outras doenças respiratórias, né, que afetam o sistema pulmonar. Então, a gente pensa em desenvolver esses projetos voltados à comunidade com o fito de conscientizar a população sobre esses fatores de risco. Bacana. Professora, eu queria saber quais são as principais implicações e como é feito o uso dos corticosteroides atualmente e dos broncodilatadores no tratamento da DPOC. A DPOC, houve uma mudança muito grande no tratamento dela nos últimos anos. Então, seguindo o último consenso mundial, que é o GOL de 2023, nós tivemos um achatamento das drogas utilizadas no tratamento da DPOC. Então, nós costumávamos utilizar muito corticoide associado a broncodilatador de longa duração. E com o passar do tempo foi visto que o corticoide ele não tinha tanta utilização assim. Ele tem as suas restrições e as suas indicações. Então hoje, segundo o consenso do GOLD, nós vamos ter 3 estágios que são classificados para tratamento. Nós vamos ter o estágio A, B e o E. E eles estão relacionados ao número de exacerbações que o paciente tem, ao número de internações e à classificação do MMRC, que é como o paciente ele consegue desenvolver suas atividades no dia a dia. Tá? E com isso nós ficamos o quê? No tratamento inicial, nós vamos utilizar um broncodilatador de longa duração isoladamente. No tratamento B,
nós vamos iniciar um broncodilatador de longa duração associado a um LABA e um LAMA. E no tratamento E, que antes era dividido A, B, C, D e E, agora é A, B e E. Então, A, só broncodilatador, B, 2 broncodilatadores e o E, acrescido de corticoide. E o corticoide ele deve ser sempre analisado através dos eosinófilos do sangue. Então, nós devemos sempre pedir um hemograma para o paciente para ver o número de eosinófilos. Se ele tem um número de eosinófilos maior do que 300, ele tem indicação de introduzir o corticoide. Senão, ele não deve ser introduzido. E por que eu digo que isso mudou muito? Porque hoje, todas essas medicações elas estão disponíveis na rede pública. Então, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, eles disponibilizam essa medicação para toda a população. Então, o que era até 2 anos atrás um tratamento que só pessoas que teriam algum recurso financeiro poderiam adquirir, hoje é fornecido a todos. Então, nós chegamos realmente numa época que todos têm acesso a todas as medicações para o tratamento da DPOC. E com isso, realmente assim, só não trata quem realmente não tiver condições de procurar um especialista ou quem realmente não quiser tratar. Entendi. Uma curiosidade que veio agora é que quando eu estava vendo, eu utilizei a referência de 2022, que tinha classificação A, B, C e D. Aí, o senhor pode repetir como que é o critério de classificação A, B e E? Sim. Então, nós vamos ficar o seguinte. Então, de acordo com o número de internações e exacerbações do paciente e pelo MMRC e o CAT, nós vamos ter o grupo A, o grupo B e acima o grupo E, somente esses 3. O grupo A, que é o pouco sintomático, que é aquele paciente que quase não tem exacerbações ou não teve internação, ele vai ser tratado com um broncodilatador de longa duração. Então, ele vai ser tratado com um LABA. Se ele vai para o grupo B, que ele já tem um MMRC maior ou um CAT maior, ele vai ser tratado com um broncodilatador de longa duração, um LABA, mais um LAMA. Acima, ele vai ser o E. Então, o que era o C e o D, juntaram os dois e ele virou E. Então, não tem mais C e D, virou só um E. Acho que até tiraram o C e D para não confundir e deixaram um E para ficar diferente, né? E nesse E vai ter um LABA, um LAMA e um corticoide inalatório. E aí a utilização do corticoide inalatório, ela depende do número de eosinófilos no sangue. Se ele for maior do que 300, há indicação de utilização. Se ele for menor do que 300, não há a indicação de utilizar. Então, hoje nós estamos fazendo uma troca vou dizer, no consultório, das medicações dos pacientes que usavam broncodilatador mais corticoide, então um LABA mais um corticoide inalatório, por um LABA e um LAMA. Então, o tratamento do paciente melhorou muito, ele ficou muito mais otimizado e nós tiramos o corticoide, que muitas vezes era um fator de agravo das pneumonias. Então, o tratamento ele realmente ficou muito melhor e todos hoje têm acesso. Mas ele precisa ter uma espirometria que comprove a necessidade da medicação também. Entendi. E só mais uma pergunta sobre isso. De quanto em quanto tempo o paciente refaz os exames para saber se ele continua com a condição que ele tinha antes ou se a exacerbação diminuiu? Não, o ideal é que ele repita uma espirometria a cada 6 meses. Como é um paciente fumante ou ex-fumante, que ele faça uma radiografia de tórax, no mínimo, cada 6 meses ou 1 ano também. Isso para poder prevenir o câncer de pulmão, que é a principal, que é a doença mais grave, né, que pode atingir o pulmão, né? Mais letal, vamos dizer assim, né? Então, o ideal é que ele faça a cada 6 meses uma radiografia de tórax e uma espirometria. Entendi. Obrigada. Doutor, como que a reabilitação pulmonar pode ser usada para aumentar a capacidade pulmonar e melhorar a capacidade de exercícios nos pacientes com DPOC e outras doenças como a COVID-19? Então, a reabilitação pulmonar, ela, na verdade, ela não traz um ganho funcional no pulmão. O que o paciente ele vai ganhar? Ele vai ganhar massa muscular, ele vai ter uma adaptação às suas necessidades diárias, então ele vai aprender como ele pode ter as suas atividades no dia a dia junto com a sua doença. E aí ele ganhando um pouco de massa muscular, né,
força nas pernas, força nos braços e massa muscular no tórax, ele consegue melhorar a sua respiração, mas ele não tem ganho funcional do pulmão. E com isso, eles conseguem melhorar e se adaptar ao seu dia a dia. Então, uma pessoa que andava meio quarteirão, ela consegue passar a andar um quarteirão, por exemplo, sabendo que ele tem que andar um quarteirão e ele tem que parar, que senão ele vai cansar. Entendeu? Mas ele começa a fazer uns treinos para que ele possa ter um ganho, na verdade, de massa muscular, né? E isso é devagar. Então, a reabilitação é com a fisioterapia, é com a nutrição. Nós sabemos que a DPOC é uma doença consumptiva, o paciente fica muito emagrecido, né? Então, ele precisa ter uma reposição também nutricional. Entendi. Então, seria uma reabilitação multidisciplinar, no caso. Multidisciplinar. Bruninha, pensando não apenas na DPOC, mas em outras doenças respiratórias, como que é feito o embasamento teórico na Liga de Pneumo? São os professores que dão as aulas, são os alunos que montam ou é um sistema misto? Bom, atualmente na Liga de Pneumo a gente segue um sistema misto. Isso contribui tanto para que os alunos desenvolvam as habilidades de comunicação, saiba procurar fontes confiáveis e também a gente tem aulas ministradas por profissionais e especialistas no assunto. Claro, a gente sempre dá preferência pela aula ministrada pelo profissional, especialista no assunto, só que quando isso não é possível, os alunos preparam essas aulas sempre se embasando em fontes confiáveis, referências de boa qualidade. Que legal. Agora, entrando um pouquinho na asma, segundo a iniciativa global, hoje a gente tem uma projeção de 100 milhões de pessoas até 2025, com uma prevalência superior a 10% nos jovens brasileiros. Pensando nisso, doutor, como que é feito o manejo da asma? Quais são os principais desafios dentro desse manejo? Bom, acho que o principal desafio no Brasil é você conseguir levar o paciente que tem asma a um especialista. Conseguir ter os ambulatórios, que o paciente consiga ter acesso e ter o seu diagnóstico confirmado. Eu acho que esse é o principal desafio. Assim como na DPOC, na asma, nós temos hoje as medicações gratuitas. Então, o tratamento da asma, ele está garantido pelo Estado, todos têm acesso, e é um acesso fácil. Às vezes o paciente fala, mas é muito difícil. Não é difícil, é super fácil. Basta que ele tenha uma receita médica e depois, com essa receita, ele vai no centro de alto custo, no centro da sociedade, o qual disponibiliza a medicação. Ele retorna ao médico, onde o médico preenche esse formulário e ele vai começar a pegar normalmente a medicação. Então, assim, o acesso é muito fácil à medicação. O difícil é o paciente ter o seu diagnóstico correto. E é uma luta porque, assim, nós não podemos ter pessoas hoje morrendo de asma. É inadmissível uma pessoa morrer de asma. Eu digo para os pacientes, se você tratar direitinho, você não vai ter problema. Você vai ter poucas exacerbações, você não vai ter problema. A não ser que o paciente ele continue ficando exposto àquilo que vai desencadear a asma, né? O alergeno, o fator da poluição que vai desencadear a sua asma. Então, eu acho que o mais difícil realmente é conseguir dar aos pacientes a oportunidade de um tratamento bem direcionado. Infelizmente, quando ele faz uma consulta, né, mais rápida nos postos, ele acaba saindo com um tratamento básico. É óbvio, isso toda especialidade é assim, né? Se o paciente vai com hipertensão, diabetes, depois ele vai para um ambulatório de especialidades para poder ser manejado. E uma outra dificuldade muito grande é que o paciente tenha acesso à espirometria. Então, a espirometria é um exame simples, mas ele não está disponível em larga escala. Então, se nós não temos uma espirometria, o diagnóstico ele fica só clínico, não é o ideal. E se nós pudermos ter também, né, os exames de alergia do paciente, né, o prick test ou o RAST, aí sim nós temos um tratamento completo. Então, eu acho que a maior dificuldade é o acesso realmente ao especialista para que ele possa ter um tratamento correto e ser orientado corretamente de como ele vai utilizar as suas chamadas bombinhas, né? E saber ao que ele tem alergia.
porque muitas vezes ele tem uma asma que não é alérgica, né? Então, ele tem uma asma que começou numa fase tardia, principalmente nas mulheres, que elas vão responder pouco ao corticoide, mas elas têm que utilizar, tá? Então, vamos tentar incentivar aí a encaminhar os pacientes às áreas de pneumologia para que eles possam ter um tratamento mais adequado. Sim. Sim, obrigada. E professor, o senhor sabe se há disponibilidade desse teste da espirometria no SUS, em algumas regiões? Como que é? Em algumas cidades ele está disponível, principalmente em locais que tem hospital-escola, tá? E alguns AMEs, né, do estado de São Paulo, tá? Também estão disponíveis. Mas na grande maioria dos municípios ele não é disponível à rede pública. Aí o paciente ele precisa procurar a rede particular para fazer. Entendi. Esse diagnóstico só com sintomas clínicos, então ele não pode ser fechado. Precisa do encaminhamento. O ideal é que ele tenha a espirometria, né? Então, se nós formos pegar a literatura recomenda que você tenha a espirometria para fechar o diagnóstico da asma. Mas muitas vezes, se você não tem a espirometria disponível e você tem um paciente com o quadro clínico, né? Tosse, chiado, sensação de aperto no peito, dispneia, e isso ocorre depois dele entrar em contato com algum fator desencadeante alérgico, você pode tratar, tá? Mas o ideal é que ele tenha a espirometria. Certo. Pensando nesses fatores desencadeantes, a gente tem hoje uma popularização dos dispositivos eletrônicos, certo? Como pod, vape. Eu estava até vendo uma pesquisa que eu fiquei assustada que 1 a cada 5 jovens fazem uso desses dispositivos, né? E aí eu queria saber quais são as substâncias que estão dentro desses dispositivos e que tipos de complicações a gente pode esperar lá para frente. Isso é muito importante. Eu acho que talvez um trabalho que todos nós tenhamos que fazer realmente seja no controle do tabagismo, mas o controle do tabagismo do cigarro eletrônico. Então, o cigarro eletrônico ele surgiu lá na China e ele veio teoricamente, né, para substituir o cigarro de papel. Então, a ideia era essa ideia que nos foi vendida, né? Colocado como um substituto e que ele não traria tanto mal e eles também seria uma ponte para a pessoa poder parar de fumar. Bom, então o que aconteceu? Como o cigarro eletrônico ele tem um aroma melhor, né? Um aroma cheiroso, vamos dizer assim, né? Então, isso acabou contribuindo para que as pessoas fumassem mais. Porque se não cheira mal igual ao cigarro, então teoricamente não faz mal. E deixa o ambiente mais cheiroso. Então não tem problema. Outra coisa é que os dispositivos eles vieram ficando cada vez mais aperfeiçoados, mais bonitos. Então virou um status também você ter um cigarro eletrônico, até pela utilização dele ali, né? Como um status realmente. Que era lá em 1950, era o cigarro que era tradicional, né? Bom, e aí o que aconteceu? Os jovens, eles começaram a entrar no cigarro eletrônico, né? Porque se não é um cigarro de papel, não faz mal, então eu posso fumar. E o que tem no cigarro eletrônico? Tem nicotina. E é a nicotina que vai viciar, né? Então, o cigarro eletrônico ele é uma porta de entrada para o vício do cigarro. Isso não tenha dúvida. E ele, assim, ele é um pouquinho menos ruim do que o cigarro de papel, tá? Mas ele contém inúmeras substâncias que tem no cigarro de papel e que vão fazer mal. Inclusive o formaldeído, tá? Então, nós vamos ter as substâncias principais, né? São a nicotina, o glicerol, que vai ter, e o aroma, tá? Só que esse glicerol ele vai se transformar depois com o aquecimento. Uma das substâncias que ele vai liberar é o formaldeído, que é o formol que nós temos aqui dos cadáveres, né? Tá? Então ele acaba tendo várias substâncias que tem no cigarro normal e ele é tanto cancerígeno quanto o cigarro normal. Tá? E temos uma doença nova, né? Que é o EVALI, que é uma doença causada pelo cigarro eletrônico. Não conhecia. Então, o EVALI é e-cigarette
vaporização, né? Então, o cigarro eletrônico vaporizado e as injúrias no pulmão. Então, essa é a sigla do EVALI. E o EVALI, ele vai causar como se fosse uma pneumonia no paciente, um processo inflamatório no pulmão, localizado. Casos graves têm ocorrido, tá? Casos que necessitam até de intubação, ventilação mecânica. E é uma doença que não se conhece muito, porque ela começou há pouco tempo. Tá? Então, eu tive a oportunidade de tratar recentemente um caso de EVALI, e graças a Deus, assim, com 2 semanas de tratamento, primeira coisa é interromper o cigarro eletrônico. Interromper o cigarro eletrônico, entrar com antibiótico, corticoide, e o paciente ficou ótimo. Mas no último congresso que eu estive o ano passado de pneumologia, eu fui num simpósio que estava falando dos danos do cigarro eletrônico ao pulmão, e eles mostraram muitos casos, e casos extremamente graves. E aí, quando surgiu o EVALI, foi mais ou menos na época do Covid. Então vinha um vidro fosco. Era Covid? Aí foi descobrir que não era o Covid, era lesão do cigarro. E ela está relacionada não à nicotina, está relacionada às substâncias que são colocadas ali para diluir, os diluentes. Entendeu? Entendi. Então é uma doença nova, vocês vão ter muito contato com isso e pode guardar já na cabeça. E até quando o paciente chegou, eu falei: você fuma cigarro eletrônico? Ele falou: fumo. Eu falei: então pronto, o diagnóstico está feito. Nossa. Facilitou. Bruninha, pensando nisso, né, pensando nesse uso dos cigarros eletrônicos pelos jovens e pensando que a Liga de Pneumo tem um contato maior nessa faixa etária, vocês pensam em abordar esse assunto mais para frente? E como vocês pensam em abordar? Só dentro da Liga? Ou pensam fazer uma aula aberta para abordar com mais pessoas? Bom, o uso de cigarros eletrônicos, né, a temática dos cigarros eletrônicos, ela já foi abordada na nossa liga, em aula teórica. Mas como a gente tem a consciência de que é um tema realmente muito importante e ele tem que ser recorrente nas nossas discussões mesmo, porque somos nós, os alunos do momento, né, que temos contato, nossos amigos, nossos conhecidos que fazem uso do cigarro eletrônico, e é nossa responsabilidade fazer esse processo, né, de conscientização, de levar informação. Então, nós pretendemos sim reabordar, tem que ser um tema recorrente, tem que ser um tema reabordado. E, inclusive, aqui na faculdade já está sendo feita uma pesquisa, por meio da disciplina de TCC, a respeito da prevalência do uso de cigarros eletrônicos entre os estudantes de medicina. Então, sim, é uma temática muito importante que a gente tem que discutir, e é nossa responsabilidade enquanto futuros médicos e formadores de opinião. Eu acho que isso tem que estar todo ano, tem que ser discutido. Todo ano a gente precisa fazer uma campanha, né? Deixar como uma campanha mesmo da instituição para todo ano, porque não pode deixar isso passar. Só para contar um caso para vocês, né? Quando eu fazia residência, foi quando foi colocada a lei que não podia mais fumar em local fechado. E realmente esse foi um marco histórico, tá? Porque quem fumava começou a sentir como se fosse um bandido, porque você tinha que sair do local para fumar. Né? E isso assim melhorou muito, diminuiu muito o número de fumantes. Então, o cigarro eletrônico, ele já não tem isso. Você pode fumar o cigarro eletrônico em local fechado, tá? Só que ele também libera substâncias, né, que o fumante passivo também vai estar sujeito. Sim, sobre isso eu queria te perguntar. Que risco as pessoas que estão em volta dessas pessoas que utilizam os dispositivos eletrônicos estão sujeitas? A asma, DPOC, como que é? Então, assim como o cigarro de papel, o cigarro eletrônico, ele tem inúmeras substâncias e ele libera essas substâncias no ar. Então, quem está ao lado é fumante passivo, tanto faz, ou do cigarro eletrônico ou do cigarro de papel. Tá? Isso não tem uma diferença, tá? E todos estão sujeitos a substâncias que são expostas no ambiente, tá? Então, você pode desenvolver doenças respiratórias como a rinite, uma faringite, você pode ter uma doença crônica, dependendo do seu contato, né, com quem está fumando, de DPOC. Se você tem uma asma, você pode agravar a sua asma. Se é mulher, gestante, ela pode ter uma alteração na sua gravidez. A criança pode nascer com baixo peso, pode nascer prematura. Então, tudo isso está envolvido. Então, não adianta falar: eu não fumo.
Eu não fumo, mas se quem está do meu lado fuma, eu vou ter, provavelmente eu posso ter as mesmas doenças. E até o câncer de pulmão também, tá? Uhum. Não, interessante. Fica de alerta, né, para o pessoal que fuma, também conscientizar as pessoas que estão fumando perto de você sobre a importância disso, sobre a importância de se evitar esse tipo de doença respiratória, né, professora? É importante levar esse conhecimento para mais pessoas. Sim, com certeza. E é uma coisa engraçada, porque você está numa festa, né? Isso já aconteceu comigo, né? Eu estava numa formatura, o cara veio me oferecer um cigarro eletrônico, eu falei, mas da onde que ele tirou essa ideia que eu ia fumar um cigarro eletrônico, né? E aí ficava de boca em boca, né? Na época do Covid foi uma lástima, né? Justamente pelaquela questão do cigarro eletrônico, ele acabar sendo mais atrativo, ele tem um aroma assim, mais agradável, de não ter aquela fumaça que incomoda tanto, que ele acaba sendo bem assim comum mesmo nos ambientes fechados e ninguém se incomoda. Acabou. Sim. Diferentemente do cigarro convencional de papel, que realmente fica um cheiro ruim, tem aquela fumaça mal cheirosa e tudo mais. Ô, professor, aproveitar para te dar uma curiosidade que eu tenho. Esse negócio de palheiro é pior do que vape e pod? Isso é verdade? É tudo ruim? Como que é? Não, você imagina assim, ó. O que tem no cigarro de palha? Eu acho que ele tem menos substâncias que são colocadas ali pelo homem, né? Vamos dizer, né? Porque você pegou o fumo ali in natura, né? Então ele tem menos substâncias que as fábricas que fazem cigarro de papel colocam lá para misturar. Mas mesmo assim, ele continua tendo substâncias que são cancerígenas. E ele não tem o filtro, né? Então, o calor do cigarro de palha, ele é muito maior. Então, você melhora um pouquinho as substâncias químicas que são colocadas. Só que você aumenta o calor que vai para a boca e para a laringe. Então, aumenta também o risco de câncer de lábio, de laringe, né? Então, assim, o bom não é fumar nada. O bom não é fumar nada, tá? Fora que o cigarro de palha também tem um cheirinho ruim também, né? Com certeza. Se o cigarro de papel já é ruim, o de palha, mais ainda, né? E agora falando sobre a Covid-19, que tirou a vida de quase 7 milhões de pessoas até o início desse mês, sendo mais de 10% dessas mortes só no Brasil, a gente sabe que houve uma politização, principalmente no nosso país, onde muitas informações foram alteradas, onde muitas informações foram distorcidas, que culminou num cenário onde a vacinação foi deixada um pouco de lado, né? Onde teve um debate muito intenso, né? E isso tirou um pouco da eficácia. E as medidas de segurança que foram sugeridas também, que todo mundo ficava debatendo, ou não é, faz parte ou não faz parte, que foi bem questionada também, muitas vezes combatida, né? De que maneira que a comunidade médica hoje pode atuar na promoção das informações corretas sobre esse tema para a população? Então, há alguns anos, né, vem vindo à tona uma questão assim, das pessoas não quererem vacinar os seus filhos antes mesmo do Covid, né? E isso gerou uma porção de problemas, né? Até lá nos Estados Unidos e Nova York, teve agora um surto lá de paralisia, né? Paralisia infantil por conta da falta de vacinação. Então, assim, a vacina, ela é extremamente necessária, né? Nós todos tomamos vacina, estamos aqui, eu tomei todas as vacinas que tinha quando era criança, estou aqui, não aconteceu nada, né? Então eu acho que a vacinação ela é super importante e o que aconteceu é que quem é contra a vacinação, que já era e foi contra a vacinação do Covid, por fatores políticos ou por fatores que ele acha que realmente não deveria vacinar, e hoje como a informação ela é muito fácil através da mídia, né? A mídia espontânea que a gente coloca no celular, passa um para o outro, então essas pessoas acabaram deturpando a vacinação. E aí colocando medo nas pessoas, você vai tomar vacina, você vai morrer. Então, a vacina, o risco dela, da Covid, é 1 para cada 100 mil, né? Para cada 100 mil pessoas, uma vai ter um efeito colateral. E isso é muito menos do que o número de pessoas infectadas
que podem ter efeitos colaterais com a Covid. Então, eu acho que a nossa batalha é para que as pessoas tomem as vacinas todas. Tá? Vacina da gripe, vocês não viveram o surto que teve do H1N1 há uns 10 anos atrás, ele não foi igual ao do Covid, mas ele também foi bem assustador. Nós tivemos um número muito grande de pacientes também em UTI, pacientes entubados. E muitas pessoas não tomavam vacina da gripe, como ainda não tomam, tá? Então, eu acho que a vacinação, ela é extremamente importante. Então, nós devemos continuar nos vacinando de todas as vacinas possíveis que existem, principalmente da Covid. E agora o próprio Ministério da Saúde, ele vai determinar quais são as pessoas que precisam ficar tomando o reforço, tá? Então, agora, quem precisa tomar o reforço são pessoas imunossuprimidas, idosos e profissionais da saúde, né? Para quem já tomou as 4 doses da Covid. Mas nós devemos incentivar realmente que as pessoas sejam vacinadas. Entendi. Professor, o senhor tocou num assunto interessante que foi nessa questão da vacina, da complicação da vacina, que é um número muito menor quando comparado com pessoas que pegaram Covid e que não tomaram a vacinação. E eu também vi muita fake news sobre complicação cardiovascular. E aí eu fui pesquisar e vi que essas complicações também eram muito mais frequentes em pessoas que não tinham se vacinado e pegado a Covid do que em pessoas que pegaram a Covid, mas que estavam vacinadas. Então, como que a gente faz a população entender isso? Como que é o nosso papel de conscientização sobre isso? É justamente trazer para a população que a vacina não faz mal. Que não faz mal. Então, que as pessoas precisam ser vacinadas para que elas não tenham outras doenças também, né? Agora que diminuiu um pouquinho a gravidade da Covid, né? Mas, como você falou, as doenças virais, elas já trazem complicações cardiológicas, neurológicas, sempre trouxeram, outros vírus também. Então, eles estão dentro da taxa de complicação das doenças por vírus, né? As miocardites, a Guillain-Barré. Então, são doenças que já existiam e elas vão continuar existindo com os vírus, né? Então, eu acho que nós precisamos mostrar para a população que o benefício é muito maior do que o risco, né? Mas isso tem que vir realmente uma campanha nacional, né? Sim. Nós podemos falar aqui no nosso boca a boca, mostrar para a nossa população, para a nossa região, mas tem que ser uma campanha nacional, eu diria até mundial, não diria nem nacional, mundial, porque realmente essa ideia que a vacina não deveria ser tomada, ela ocorreu no mundo todo, né? E muitas pessoas, nós tivemos aqui vários pacientes que nós atendemos. Nesses 2 anos eu trabalhei dentro do hospital, atendi 2 anos só Covid, e às vezes a gente até fica pensando se o que nós vivemos foi verdade. Parece que foi um filme que você não viveu aquilo, né? Agora que você está tranquilo, né? E muitos dos pacientes que chegavam eram pacientes que não haviam sido vacinados, tá? Ou pacientes que já tinham comorbidades. Então, dificilmente você tinha um paciente ígido que teve Covid e faleceu. Ocorreram alguns? Ocorreram, mas a maioria não. A maioria foram pacientes que não tomaram vacina ou que tinham comorbidades ou de muita idade, que aí as doenças, né, pré-existentes dele acabaram determinando o óbito por outras causas que não o Covid, né? O Covid foi só um determinante da internação. Certo. Doutor, Não, pode falar. doutor, o senhor comentou a respeito dessa sua experiência trabalhando dentro do hospital durante a pandemia de Covid-19. Gostaria de perguntar se o senhor não pode compartilhar um pouquinho mais dela, o senhor enquanto médico vivenciando isso na linha de frente de combate à Covid. Como que foi? Será que o senhor pode contar um pouquinho assim da sua experiência? Nossa, Bruno, foi uma coisa realmente extraordinária, assim. A gente nunca pensou que isso fosse acontecer, né? Porque quando o Covid, quando nós víamos, né, que ele estava para chegar, né, e ninguém assim acreditava que ele viria com essa força toda. Então, a gente sabia que estava para chegar, nós nos preparamos, né, com os EPIs, com os aventais, com tudo que tinha, mas ninguém imaginava que ia ser tão destruidor quanto ele foi. E quando nós começamos o manejo do paciente com Covid, ninguém sabia como tratar e ninguém sabia como se prevenir.
Então, foi muito difícil, tá? Uma coisa que eu conto para as pessoas é o seguinte: eu trabalhava o dia todo com Covid. Tinha medo? Sim, tinha medo. Mas a nossa profissão era desenvolver o tratamento. Então, a gente usava os EPIs e ia trabalhar. Só que quando chegava em casa, a família tinha medo De se aproximar. de se aproximar. Então, foram 2 anos que, assim, não só eu, muitos colegas, tá? A família tinha medo de ficar junto, tá? Você tinha que chegar em casa, tinha que tirar a roupa, tinha que ir, vai pro banho, passar álcool gel e fica longe. Então, foram tempos difíceis, não só dentro do hospital, como fora dele, para todos os profissionais de saúde. Então, enfermeiros, técnicos, pessoal nosso da limpeza, de todas as áreas do hospital. E aí, com o passar do tempo, nós fomos adquirindo, né, uma técnica de colocar o macacão, de usar o óculos. Você imagina, eu faço traqueostomia. Eu tinha que colocar 2 roupas, tinha que colocar a roupa do centro cirúrgico, colocava um outro avental e um impermeável, e colocava o óculos que eu já uso e um face shield. Nossa. Assim, o calor era insuportável e para você enxergar o que você estava fazendo também não era tão fácil assim, porque o face shield, ele ia ficando, com o passar do tempo, ele ia ficando meio embaçado, né? Então tinha essa dificuldade também. Quem fazia intubação? Os nossos colegas da porta do pronto-socorro, da UTI, né? Imagina o medo de você fazer uma intubação, você tá com a via aérea do paciente no seu rosto, né? Então, você estava exposto, né? Então, assim, foi um conjunto de medo, né, de quem estava à linha de frente, medo da nossa família, medo de acabar as medicações. Nós vivemos isso. Nessa época eu era presidente da Unimed e nós tivemos um dia que ia acabar o rocurônio. E o rocurônio é o relaxante muscular que era utilizado, e sem o rocurônio os pacientes com certeza iriam morrer. E o rocurônio iria acabar num dia à noite, se eu não me engano era segunda ou terça-feira. E nós tínhamos comprado e não foi entregue. E aí nós fizemos não vou dizer uma campanha não, fiz um chamamento na mídia, entramos com uma ação judicial e conseguimos ter esse rocurônio. Ele chegou à tarde e à noite ele ia acabar. Nossa. Então, olha o medo de todos os profissionais que estavam, né? E nós, enquanto dirigentes também do hospital, da Unimed, do pessoal também da Santa Casa. Então, era o medo de tudo. Medo de tudo, né? Mas por isso que eu te falo que às vezes a gente olha e fala, nossa, será que isso realmente foi verdade? Né? Mas estamos aqui. E peguei Covid ou não peguei Covid? Com certeza. Só nas férias. Só nas nas férias. férias. Nossa. Né? Depois de 2 anos da pandemia, quando eu tirei férias, eu peguei o Covid. Por que a maior proteção é o óculos e a máscara? Então, quem usou óculos e quem usou máscara ficou mais isento realmente de pegar o Covid. Então, são essas proteções que nós temos que usar. Então, até a gente pegou um pouco, né? Porque a gente acabou entrando na faculdade em 2021 e a gente ia para o UBS e todo mundo morria de medo, né? Meu pai, quando ele ia me buscar, ele ficava com o olho daquele tamanho, com medo de pegar Covid, mas graças a Deus a gente também, ninguém contraiu. Que bom, a vacina veio. E voltando um pouco nesse assunto de vacina, uma dúvida que eu tenho, que eu estava lendo um pouco sobre, é que a gente teve bastante notícias sobre a trombose, quando as pessoas tomaram a AstraZeneca, né? E como que tá isso hoje? Como que a comunidade médica tá nisso? Ainda tá dividido? Esse dado que eu te falei de 1 para cada 100 mil é um dado da Astra, tá? Então, assim, risco de trombose ele existe, né? Mas ele é muito pequeno. Então, nós entendemos que deva ser vacinado. Você tem várias vacinas para tomar, então a pessoa também pode escolher. Hoje, nós podemos escolher a vacina que nós queremos tomar, né? Sim. Agora, fenômenos tromboembólicos realmente ocorreram, tá? Mas foi um número muito pequeno, né? E tudo é muito difícil, porque você não sabe se da doença e da vacina exatamente o que ela pode nos dar a longo prazo, tá? Mas eu tenho convicção que é melhor vacinar do que não vacinar. Sim, não, com certeza.
encaminhando para a finalização, Bruno, o que a gente pode esperar dos próximos planejamentos, das próximas iniciativas da Liga de Pneumologia? E se você tem algum recado para os futuros ligantes, quiser dar, pode ficar à vontade. Bom, atualmente, o Dr. Flávio, que é o nosso preceptor da Liga de Pneumo, eu e todo o restante da diretoria, estamos trabalhando muito para trazer aulas com bastante... de forma bastante dinâmica e bastante atrativa para os nossos ligantes. Além disso, a gente tem muito um objetivo de tentar unir o teórico com a prática, porque o teórico é realmente muito importante, a gente tem que ter ele bem sólido em nossas mentes, mas também associar com atividades práticas, aulas práticas, de uma maneira mais dinâmica, a gente vai fazer uma junção ali do teórico prático, que são habilidades, né, que nós temos que desenvolver durante a nossa formação. Então, um recado que eu tenho que dar para futuros ligantes é que a gente está pensando, tentando desenvolver muitos projetos, muita coisa boa, para contribuir para a nossa formação. Certo. Tem mais alguma pergunta? Não. Então tá bom, muito obrigada pela participação. A gente gostou muito, certeza que vai ser muito bom pro pessoal que tá assistindo. Sim. E é isso, estão convidados. Quando quiser voltar, à vontade. Eu que agradeço. Queria agradecer a Liga pelo trabalho que eles têm feito. A Liga, nós começamos a agradecer a presidente anterior, a Amanda, que realmente ela fez um trabalho excepcional. E a Bruna também, assim, está indo muito bem. Obrigada. Vocês todos estão indo muito bem. Então, eu até falo para alguns colegas, né, que não vivem no ambiente acadêmico, que é como vocês são proativos aqui. E realmente, assim, nós temos alunos muito bons, excepcionais realmente, viu? Falo porque eu estou aqui desde o comecinho e eu vejo o tanto que vocês estão fazendo. Isso aqui, por exemplo, que vocês estão fazendo, é uma coisa excepcional, né? Quem que imaginava isso? Lógico, a instituição, ela dá também a possibilidade, mas se vocês não forem proativos, não quiserem fazer, nada vai acontecer, né? Porque nós temos o nosso dia bastante atribulado, né? Então, nós precisamos que vocês realmente nos incentivem, nos ajudem, né? E nós vamos incentivando de outras formas, mas que vocês trabalhem realmente junto conosco para desenvolver. Então, agradeço novamente, foi um prazer estar com vocês aqui, tá? E aí nós vamos depois trazendo aí outras novidades da Liga, né? E o que vocês precisarem, contem conosco. A gente que agradece. Acompanhe também o Instagram da Liga, lapct_unisalesiano, porque a gente sempre posta bastante conteúdo lá.